meus cascateiros, meus bons de bola, Daniel Band de novo aí na área, agora para fechar com chave de ouro. Assim, pessoal, amanhã, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre a final, tudo sobre a final, e também fazendo um balanço da Copa, né? Sobre o que foi muito legal, sobre o que não funcionou, sobre o que agregou, o que tem que ser, de repente, ampliado para a próxima Copa, ou que tem que ser descartado de vez, tá? Aí vai fazer aí será uma análise nesse sentido, né, pessoal? Até porque tem muita coisa legal para se comentar sobre essa Copa, né? Que foi uma Copa bem atípica, bem diferentona, né? Por ser nos Estados Unidos, ou melhor, por ser em 3 países sedes, né? Embora os Estados Unidos tenham recebido a maior parte dos jogos, por ter um uso muito ampliado da tecnologia, por conta também dessa pausa aí para hidratação. Então é isso aí, pessoal. Amanhã faremos um vídeo bem amplo falando sobre a final, né, sobre como foi o jogo, né, e também sobre aspectos da Copa aí que eu acho que devem ser aí destacados. Mas agora, pessoal, para falar da grande final, Espanha e Argentina, um jogo assim... Assim, pessoal, é muito difícil fazer uma análise assim. Por exemplo, as semifinais, né, pessoal? Eu acertei pelo lado torcedor e errei pelo lado analista, né? Cravei, eu falei, ó, vou torcer para Espanha achando que vai dar França. Deu Espanha, né? Então o torcedor ganhou do analista. E Inglaterra e Argentina, eu falei, olha, a Inglaterra, pela questão do fôlego, da jovialidade, da intensidade, acho que passa, mas estarei torcendo pela Argentina. Passou a Argentina, né? Então, na semifinal, o racional foi 0 e o emocional foi 10, né, pessoal? Mas agora, na final, o que nós esperamos? Claro, né? Vocês já sabem, como eu tenho falado aqui, que vou torcer para a Argentina, mas evidentemente... E eu não acho, tá, pessoal? Particularmente, a Espanha é melhor time que a Argentina, ao contrário da Inglaterra. Por quê? Porque a Espanha, apesar de ter um time jovem, apesar de ter um time consistente, coeso, mas é um time que se as barreiras ali, se as linhas defensivas forem bem montadas, a Espanha não tem tantas armas para furar esses bloqueios, né? Como vimos lá na estreia deles contra Cabo Verde. É uma seleção contra o Uruguai também. Contra o Uruguai eles ganharam uma falha do Muslera, porque eles não criaram chances claras. E aí, né, nos jogos subsequentes, eles até... Por exemplo, eles até ganharam da Áustria, mas a Áustria é um time fraquíssimo, e contra a Bélgica também foi um jogo em que eles tiveram dificuldades. Vai lembrar, os gols contra a Bélgica saem de falhas dos goleiros, né? Do Courtois e depois do Lamen, se eu não me engano, né? Agora, se eu tiver errado o nome, desculpem. Mas os dois dão, né, aquele rebote frontal ali e a Espanha se vale disso para fazer os gols. Então a Espanha não é um time de construção de jogadas de maneira intensa, de maneira envolvente. É um time que tem dificuldade de furar as linhas. Aí, claro, depende às vezes de uma jogada bem organizada de passes, como aconteceu contra a França, ou de algum lampejo ali do Lamine Yamal, ou de alguma falha individual, que também aconteceu lá contra a França, né? Vai lembrar que o primeiro gol sai de um pênalti, que foi uma falha individual do lateral, que comete um pênalti bem tosco ali, bem grosseiro em cima do Lamine. Então, esse é o jogo para a Espanha. É ficar com a bola, e tentar e aproveitando que a defesa argentina tem vezes que falha com muita frequência e se valer ali de uma falha, de um erro de alguém da Argentina para fazer um gol e depois, evidentemente, com controle de bola, acabar de repente fazendo mais um, né? Achando mais um espaço ali. E claro, né, marcar muito o Messi, né? Porque já vimos que o Messi, apesar da idade avançada, ele tem sido o cara decisivo desse time argentino, embora não tenha só ele, né? Porque se fosse só o Messi, era só dobrar a marcação no Messi, beleza. Mas aí o que acontece? O Messi pega a bola, dá no Paredes, dá no Enzo, dá no Lautaro, dá no Almada, dá no Julián Álvares, e esses caras fazem gols, esses caras sabem jogar bola. Então, a Argentina, a Espanha, então, tem que dar um jeito de neutralizar o Messi e de se fechar bem. Mas aí eu acho que esse vai ser o grande fator de dificuldade para a Argentina, é que a Espanha tem uma defesa muito bem posta. O Cucurella é um belíssimo lateral defensivo, o Porro também melhorou a seleção pela direita, né? O Pedro Porro, ele melhorou a Espanha tanto na questão defensiva como na questão defensiva e ofensiva. Então a França hoje ataca e se defende melhor com o Porro em relação ao Llorente, que era o lateral que começou a Copa. Os zagueiros também, eles são bem assim... Um é muito jovem, né? O Cubarsí, ele é muito jovem, mas a Espanha, assim, tem uma dupla de zaga entrosada, aí tem volantes ali que protegem bem essa defesa, então também não vai ser fácil a Argentina criar chances de gol, a não ser, evidentemente,
que o Messi esteja numa tarde muito inspirada, que os atacantes da Argentina também consigam ali vitórias pessoais quando a Argentina estiver com a bola, que vai ser momentos bem menos numerosos do que em relação à Espanha. Então, é um jogo assim que é muito difícil, assim, porque assim, não dá. Pra ser sincero, eu acho que jogador por jogador, a Argentina é até mais time. Mas a Espanha é muito mais organizada e muito mais equilibrada. Então, essa é a dificuldade para mim da Argentina. Só que a Argentina tem se valido do que, né, pessoal? Nessa Copa até aqui. Do talento de seus jogadores, né? De seus muitos bons jogadores e das falhas dos adversários, né? Contra Cabo Verde, falha. Contra a Suíça, falha lá do Embolô, que foi expulso infantilmente. Contra a Inglaterra, falha do Tuchel, que recuou demais o time e abriu mão do contra-ataque. Então, a questão para a Argentina também é: alguém aqui vai falhar? Alguém aqui vai entregar a paçoca? Eu não sei. Pode acontecer, porque até a França deu mole, até a França fez bobagem num confronto ali. E a Argentina outra coisa também. A Argentina vem fazendo uma Copa de muita oscilação, de muitas ondulações, mas quando o nível dos adversários melhorou, a Argentina fez jogos muito bons, né? Contra a Suíça, não dá para falar que foi um jogo ruim. Foi um jogo assim, que a Argentina não conseguiu matar no tempo normal, porque faltou perna ali pro Messi, né? No finalzinho, que ele tem uma chance clara, mas depois, na prorrogação, a Argentina fez um jogo muito bom, claro, com a mais também, e venceu. Mas assim, ela venceu e venceu bem, né? E a expulsão do Embolô não foi uma expulsão assim, como é que eu vou falar para vocês? Um erro de arbitragem, por exemplo. Ali foi um mole do jogador, aí que entra esse fator falha do adversário, erro do adversário. Mas então a Argentina já fez um jogo, por exemplo, contra a Suíça, bem melhor do que foi contra o Egito. Contra a Inglaterra, um jogo bem melhor do que em relação à Suíça. Então, deu pra ver também que a Argentina evolui e melhora o futebol dela quando ela pega adversários melhores, mais agressivos, mais organizados, mais perigosos. Talvez porque a Argentina esteja escondendo o jogo, sei lá, né? Tem comentarista aí que falou que acha, né? Eu acho que pode estar certo, não acho assim que o cara viajou. Mas um comentarista aí que eu assisti, ele falou que ele acha o quê? Que a Argentina dá uma segurada, dá uma equilibrada no primeiro tempo para soltar tudo no segundo, né? Para queimar o tanque de oxigênio no segundo tempo. E pode ser uma tática mesmo, né? Ou seja, quebrar o jogo no primeiro tempo, para no segundo, com uma condição física um pouco mais preservada, tentar ali, na qualidade, matar o jogo. Né? Contra a Inglaterra funcionou, né? Se essa é a tática, tá? Eu não estou dizendo que seja, mas eu também não acho que é um absurdo se pensar isso, porque a Argentina não chegou aqui de graça, né? E malandragem por malandragem, esses caras aí tem de sobra, né? Então é isso, pessoal. Então, um grande jogo. Assim, acho a Espanha um pouquinho favorita, tá? Mas embora eu esteja torcendo para a Argentina, mas acho que a Argentina tem totais chances porque é o elenco melhor. A Espanha, como eu digo aqui, ela tem alguns bons jogadores, mas o grande diferencial da Espanha é a consistência, é a continuidade do trabalho, né? Lembrando que o Luis de la Fuente, que esse técnico espanhol, ele vem da seleção olímpica, aquela que perdeu para o Brasil, inclusive, a final. Eu acho que 7, 8 jogadores são daquele time, e esses caras, desde então, estão na seleção, estão trabalhando, estão progredindo e estão construindo algo. Então, não é de graça que a Espanha chegou, mas a força da Espanha é no coletivo. E se esse coletivo não funcionar, aí na individualidade a Argentina tem cartas de sobra ali para definir o jogo. Então, por isso, pessoal, é muito difícil eu cravar para vocês aqui. Mas eu não estou sabonetando, tá, pessoal? Não estou sabonetando. Estou dizendo, a Espanha é um pouco mais favorita. Mas é final de Copa, 2 camisas pesadas, né? 2 campeãs do mundo. E 2 escolas, e não são só 2 seleções que têm títulos, mas que têm títulos jogando à sua maneira. E maneira essa que influenciou outras seleções. Então, além de tudo, aqui sim nós podemos falar, são 2 escolas, um confronto de escolas. Vamos ver, né, qual que vai prevalecer, né? Mas, acima de tudo, nós esperamos que seja um grande jogo, que seja uma grande final, e evidentemente que depois estaremos de volta aqui para analisar e falar como foi, né, pessoal? Então é isso. Grande abraço, pessoal. Que maravilha nessa Copa do Mundo, né, pessoal? E que depressão, né? Voltar para Brasileirão, nossa, né, Botafogo, nossa, Vasco. Pessoal, deixa. Vamos focar na Copa. Depois que acabar a Copa, a gente pensa em brasileiro. Grande abraço, tamo junto.